Oi pessoal, conforme eu havia dito no último vídeo, nesse agora eu vou estar falando a respeito de algumas coisas que são faladas a respeito do Bolsonaro, né? Uma delas que foi muito falada na semana passada foi, por exemplo, a questão das mulheres, né? Não, porque o Bolsonaro ele é contra as mulheres, ele quer que as mulheres ganhem menos. Baseado em quê? Em uma declaração isolada, quando estava falando a respeito da dificuldade do empreendedor quando tem uma funcionária mulher que está em licença maternidade, né? E ele acabou levantando essa questão, mas você nunca vai encontrar no plano de governo dele, ou ele falando isso taxativamente, que não, no meu governo, mulher vai ganhar menos. Aliás, muito pelo contrário. Porque o seu provável ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, que é um dos caras aí que mais entende economia nesse país, e que sempre foi desprezado por causa das políticas socialistas que nós temos desde a década de 90, agora vai estar podendo colocar em prática tudo o que ele sabe a respeito, né, da economia. E o que vai acontecer? Nossa economia tende a crescer, vai ter mais geração de emprego, vai ter melhoria da renda, a mulher que quiser ser empreendedora vai ter mais chance de prosperar. Então, muito pelo contrário, né? A política do Bolsonaro vai aumentar o salário das mulheres. Aí você pode vir com aquela reportagem da The Economist, né? Que o Bolsonaro é uma ameaça à economia. Pois bem, eu vou colocar aqui na descrição um vídeo do canal Terça Livre falando quais são os interesses dos donos dessa revista em que Bolsonaro não se eleja. Aliás, eu já vou indicar aqui que esse é um excelente canal de notícia, para você largar a mão de vez a toda a grande mídia, toda a Rede Globo, todas essas coisas que a gente sabe que é uma mentira aí. Só uma ressalva, que às vezes nas análises o pessoal se exalta um pouco e sai alguns palavrões. Mas eu prefiro isso do que continuar sendo enganado. Aí vai da sua opção, né? E outra coisa que falam muito, né? Aqui naquele episódio que teve com a Maria do Rosário lá, que ele fez apologia ao estupro. Meu amigo, ele é um deputado que todos esses anos propôs leis que combatessem ou inibissem a criminalidade, inclusive na questão do estupro, né? Que é a castração química para estupradores. Foi o que mais combateu nesse sentido. Só não aprovou muitas porque muitas dessas leis, que foram centenas que ele propôs ao longo desses anos, não interessam o estamento burocrático. Então é claro que ele vai ter poucas leis aprovadas. E a proposta dele é o quê? É punir com rigor o bandido, né? Assim, mas violência não se combate com violência. Como é que pode um cristão apoiar alguém que prega a violência? Pois bem, então você acredita que ser cristão é achar que um bandido se combate com flores. Já que estamos falando de cristianismo, vamos falar então o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Por exemplo, em Romanos 13, 4 e 1 Pedro 2, do 13 a 14. Até eu comento sobre esses dois versículos em um vídeo anterior que eu já fiz aqui. No qual eles colocam que o governo, os juízes, enfim, o Estado, deve representar a justiça de Deus aqui nessa terra, punindo os malfeitores e premiando os benfeitores, os cidadãos honestos. O que nós temos aqui desde a década de 90, dessa política que não violência não se combate com violência? O que é? O cidadão honesto que vai trabalhar, ele tem que pagar um monte de imposto, tem um monte de dificuldade para conseguir as coisas, não consegue se defender de bandido. E o bandido tem seu trabalho cada vez mais facilitado, né? Com um cidadão desarmado, tem também sua vida facilitada pela audiência de custódia, no qual eles podem cometer crimes e ser soltos em 2, 3 dias. E quando cometem latrocínio, assassinato, ficam 2, 3 anos na cadeia, já voltam para poder cometer seus crimes. E tudo isso é aquilo que causa um número assombroso que nós temos de mais de 60 mil homicídios por ano no país.
Ou seja, 60 mil famílias destruídas. 60 mil pais, mães, que não vão mais poder abraçar seus filhos. 60 mil filhos, que não vão mais poder abraçar seus pais. Fora, é claro, toda a violência que não gera morte, mas gera muito prejuízo para todo cidadão. Como, por exemplo, o pai de família que é roubado e daí não chega em casa, não tem que dar de comer para as crianças. Por quê? Porque o bandido tem a vida facilitada. E também o próprio comerciante que já se mata aí para conseguir pagar imposto, conseguir manter seu lugar, conseguir vencer toda a burocracia, chega no final do dia, toda a sua venda é levada embora por um marginal. Então, meu amigo, esse posicionamento de que não, a violência não se combate com violência, isso não é cristianismo, o nome disso é bandidolatria, que vem do pensamento esquerdista, que está impregnado na nossa política e no judiciário desde a década de 90 no nosso país. Ou por que você acha que desde essa época que só vem aumentando os casos de criminalidade, de roubo, de homicídio, de assassinato? Então o problema da violência não é o problema de uma mega potestade super poderosa que está sobre essa nação e não tem como combater. Claro, tem o lado espiritual, mas tem essa questão muito simples de você deve punir o bandido e você deve premiar o cidadão honesto. E que é feito justamente o contrário. Então, meu caro, você vai esperar essa estatística subir cada vez mais, 60 mil, 80 mil, 100 mil, vai esperar essa estatística chegar até você, chegar até a sua família? Não, como cristão você tem que se posicionar dessa maneira. Eu quero um governo que premia o cidadão honesto e puna o bandido. Porque isso é o reflexo da justiça divina nessa terra. Temos esse problema desde a década de 90, porque a social-democracia também é esquerda e também tem parte em todo esse processo que aconteceu em nosso país. Agora, indo ao próximo tópico, o Bolsonaro é um racista. Baseado em quê? Baseado em um vídeo maldosamente editado pelo CQC? Ou baseado em uma piada que ele fez a respeito do quilombola? Porque ali eu estava falando que era negro, mas por quê? Eram pessoas que recebiam auxílio do governo para ter o que eles têm ali e não fazem nada com o que tem. E essa era a questão, não por serem negros. Tanto que ele mesmo sempre fala que o sogro dele é o Paulo Negão. A filha dele tem ascendência negra. Então, o pessoal fala por aí que ele é comprovadamente racista. Por causa de uma piada, no vídeo maldosamente editado, mas ele é comprovadamente não racista pela sua própria vida pessoal. Tá ok? Enfim, todas essas coisas se assemelham muito ao que a mídia falava a respeito do Trump, nas eleições americanas de uns anos atrás. E o Bolsonaro e Trump têm um perfil parecido, principalmente porque são contra o estamento burocrático. Que nos Estados Unidos funciona de outras maneiras, e aqui também eu já expliquei nos vídeos passados de como que isso funciona. E a mídia atacava de tudo quanto é jeito. O Trump é um racista, o Trump é isso, é machista, o Trump é nazista. Mas você vê a realidade hoje, com a política econômica do Trump, hoje atingiram a menor taxa de desemprego entre negros e latinos nos Estados Unidos. Ou seja, se ele é nazista, então ele é o nazista mais incompetente da história. Ou tem uma coisa errada nessas analogias, né? Então, se falar Bolsonaro, tem que entender melhor como é que funcionam as coisas e o que está por trás de toda essa propaganda anti-Bolsonaro. Assim como a propaganda anti-Trump. E aqui você deve se situar no que realmente está em jogo no Brasil, né? Porque todo esse ataque da mídia feito contra o Bolsonaro, todos esses fatos que querem colocar, todos esses rótulos que querem colocar,
na verdade esconde um jogo de poder muito mais profundo do que muitos imaginam. Porque dos candidatos que estão ali mais próximos dele, muitos são submissos à mesma ideologia, por exemplo, da China. E a China tem um projeto de poder tremendo para o mundo. Mas o que ela quer fazer? Todos os países que se submetem a ela são meros fornecedores de matéria-prima para o seu projeto de poder. Muitos países da África fornecem minérios, fornecem muitas coisas que eles precisam ali. E, bom, qual que é o desenvolvimento da África com isso? E depois vem falar, né, de que o imperialismo americano é terrível, né? Imperialismo americano que submete os países e deixa eles numa miséria, né? O interesse da China, aqui no nosso país, vai numa coisa essencial nossa, que é o nosso potencial agrícola. Que hoje é um dos maiores geradores de riqueza para a nossa nação. A China que tem plano de comprar terras aqui no Brasil para não gerar riqueza para nós, mas para alimentar seus mais de 1 bilhão de bocas, né? Então, qual será o nosso destino? Se submetendo a esse tipo de imperialismo? Sim, porque imperialismo de verdade é feito pela China, é feito pela Rússia. Sim, e a maioria dos candidatos que nós temos hoje são favoráveis a essa submissão, a esse projeto chinês, né, de poder. Bolsonaro é o único que quer sustentar a soberania nacional perante tudo isso. E aqui, falando coisa mais perto da gente, temos a Venezuela, na qual o PT já afirmou que isso é um exemplo de democracia, e o Ciro Gomes, que está querendo tirar o corpo fora disso aí agora, mas ele já falou que a Venezuela não é uma ditadura. Então, meus caras, sei que muita gente está falando isso, sei que já é batido na tecla, mas eu também vou bater nessa tecla. Nós corremos um sério risco de chegar a uma Venezuela. Eu vou deixar aqui uma foto de um bebê venezuelano que está sofrendo, como muitos está sofrendo, com a falta de comida que tem no nosso país vizinho, mesmo tendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Eu tenho um filho que no final desse mês completa 1 ano de idade. Então não pense você que eu sinto algum tipo de prazer em colocar uma foto dessa aqui. Mas é necessário que você abra teu olho. Eu coloco isso aqui para que você abra teu olho. Porque se você não eleger o Bolsonaro, você vai eleger alguém que nos coloque em franca direção ao destino da Venezuela, ou numa submissão total à China, que não quer nem um pouco o nosso interesse, mas sim o encaminho de interesse dela, independente do nosso. Então o que está em jogo no dia 7 de outubro não é uma questão de ele fez uma piada que eu não gostei, ele fez uma piada que ele falou coisa que eu não achei legal, achei grosso, não sei o que e tal. Meu amigo, um negócio que você precisa se preocupar é muito pior. Eu concordo, realmente, no calor da situação, o Bolsonaro acaba falando coisas que não precisava. Mas que muitas vezes são necessárias também. Como no caso da Maria do Rosário, que o acusou de estuprador, sendo que ele que estava querendo defender uma vítima de estupro, que o menor que cometeu esse ato pudesse ser punido, e a dona Maria do Rosário foi defender o estuprador e ainda acusou o Bolsonaro de estuprador nessa situação. Então é natural que a pessoa se altere, não é? Eu sei que, nossa, chamou ela de vagabunda e não sei o quê. Bom, pode até achar isso uma grosseria, você tem que ser honesto de saber que
a acusação que ele recebeu foi totalmente descabida e indevida, né? Então é isso. Está chegando o dia 7 de outubro. Sei que tem essa possibilidade da fraude nas urnas, mas independente disso, vai lá e coloque o seu voto ali, porque se você não colocar o seu voto ali, eles nem precisam fraudar a eleição. E uma coisa muito importante também, é além de você colocar o seu voto no destino do Brasil, você também como presidente, mas também como senadores e deputados. Veja aí, né, quem é do seu estado, alguém que você confie, que você veja que tem a mesma linha de pensamento do Jair Bolsonaro, para que ele possa ter todo o apoio que ele precisa nessa empreitada que não vai ser fácil. Mas nós temos que nos unir como nação. É isso, Deus abençoe a todos e até a próxima.